Olá, sejam bem-vindos para assistir a mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo nós vamos discutir a resolução de uma questão que foi cobrada na primeira edição do Exame de Suficiência do ano de 2024. O tema abordado nessa questão é saldo, natureza do saldo dos elementos das demonstrações contábeis. Bom, o tema é bem simples, é bem básico no estudo de contabilidade, né? Mas se não tivermos o domínio dessas questões que são bem básicas, desse conhecimento que é bem básico em contabilidade, tudo mais que a gente vai discutir em contabilidade depois pode ficar comprometido, especificamente quando tratamos do tema escrituração contábil em contabilidade. Escrituração contábil é o método de registro das transações das entidades que a contabilidade utiliza, né, para gerar depois as demonstrações contábeis, os relatórios contábeis. Vamos ao enunciado da questão. Considere os seguintes elementos das demonstrações contábeis. Primeiro elemento aí, número 1, ativo. Número 2, despesa. Número 3, receita. Número 4, passivo. Número 5, patrimônio líquido. Continuando aí o enunciado, desses elementos, os que apresentam natureza devedora são... Então as opções de resposta são o seguinte: na letra A, os itens que apresentam a natureza devedora são os itens 1 e 2 apenas. Na letra B, os itens 1 e 3. Na letra C, os itens 2 e 4. E na letra D, os itens 1, 3 e 5. Vamos então à solução da questão. Bom, eu trago esses dois quadros aí, e nesses dois quadros nós podemos verificar o uso das expressões débito e crédito, ou das funções débito e crédito, e a natureza do saldo das contas de cada um dos elementos das demonstrações contábeis. Então, o primeiro aí é o ativo. Bom, por definição, por regra, né? Por determinação do método das partidas dobradas, as contas de ativo, elas têm o seu saldo aumentado quando elas são debitadas. Esta é uma regrinha, entre aspas, do jogo, né? Então, se a gente pensar que para a gente julgar um jogo, seja lá qual for ele, a gente precisa entender, conhecer as regras do jogo, para que a gente possa usar adequadamente o método das partidas dobradas no processo de escrituração contábil, nós precisamos conhecer as regras aplicáveis. Então, a primeira regra e a regra básica, e da qual todas as demais derivam, é de que as contas de ativo aumentam com débito. Como nós só temos duas opções, débito e crédito, as contas só podem ser debitadas e creditadas, de acordo com os procedimentos do método das partidas dobradas para a escrituração contábil. Então, se só temos débitos e créditos, e se as contas do ativo, por definição, por regra do método, essas contas de ativo aumentam com débito, elas só podem ser diminuídas, só podem ter o seu saldo diminuído com crédito. E se as contas de ativo aumentam com débito, logo a natureza do saldo das contas do ativo é devedora. Então, as contas de ativo têm que ter saldo devedor. A natureza do saldo das contas do ativo é devedora. Bom, já no passivo, a lógica é inversa e não poderia ser diferente. Se a gente pensar no balanço patrimonial, um dos relatórios contábeis, das demonstrações contábeis, nós temos de um lado do balanço patrimonial, no lado esquerdo do balanço patrimonial, as contas de ativo, e as contas de ativos representam os investimentos realizados por uma empresa, ou representam os bens e direitos nos quais a empresa investiu. Agora, do outro lado do balanço, do lado direito do balanço, nós temos as contas de passivo e as contas de patrimônio líquido. E tanto as contas de passivo quanto de patrimônio líquido representam as fontes de financiamento que estão financiando os investimentos em bens e direitos no ativo, e essas fontes de financiamentos representam obrigações. No passivo, obrigações para com terceiros que se relacionam com o patrimônio da empresa. E no patrimônio líquido, obrigações para com os sócios, os acionistas, os titulares de direitos patrimoniais sobre a empresa.
Então, nós temos aí uma oposição. Do lado do ativo, os bens e direitos. Do lado do passivo e do patrimônio líquido, as obrigações. Então, se nós estamos falando aí de uma oposição entre ativo e passivo e patrimônio líquido, logo o passivo e o patrimônio líquido, por consequência, devem funcionar de forma exatamente contrária ao ativo. Logo, se as contas de ativo aumentam com débito e diminuem com crédito, né, tem os seus saldos aumentados com débitos e os seus saldos reduzidos, diminuídos com créditos, no passivo acontece justamente o contrário. No passivo, os saldos das contas são aumentados com créditos e os saldos das contas são diminuídos com débitos. Logo, a natureza do saldo das contas do passivo é credora. Então, as contas de passivo têm natureza de saldo credora. O patrimônio líquido, que também representam obrigações, mas obrigações para com o patrimônio dos sócios da empresa, funciona exatamente igual ao passivo. As contas de patrimônio líquido têm os seus saldos aumentados com créditos e têm os seus saldos diminuídos com débito. Logo, a natureza do saldo das contas de patrimônio líquido é credora. Então, esses três grupos de conta, ativo, passivo e patrimônio líquido, pertencem a uma demonstração contábil denominada balanço patrimonial. Agora nós vamos aos grupos de contas que estão relacionadas a uma outra demonstração contábil, que é a demonstração do resultado do exercício. E esses elementos são as receitas e as despesas. Por definição, as contas de receita provocam aumentos no patrimônio líquido. Logo, as contas de receitas têm que funcionar da mesma forma que as contas de patrimônio líquido. Portanto, para aumentar o saldo de uma conta de receita, essa conta deve ser creditada. E para ter o seu saldo diminuído, essa conta deve ser debitada. Logo, a natureza do saldo das contas de receita é credora, exatamente como o patrimônio líquido. Já as contas de despesas têm como efeito uma redução do patrimônio líquido. Portanto, o seu funcionamento tem que ser contrário, inverso ao funcionamento do patrimônio líquido. Portanto, as contas de despesas têm os seus saldos aumentados com débitos e as contas de despesas têm os seus saldos reduzidos, diminuídos com crédito. Portanto, a natureza do saldo das contas de despesas é devedora. Então, observe o seguinte, a natureza do saldo acompanha o movimento de aumento do saldo das contas. As contas que têm o seu saldo aumentadas com débito, que são as contas de ativo, e as contas de despesa, são contas cujo saldo é de natureza devedora. E as contas cujos saldos são aumentados com crédito, são as contas de passivo, de patrimônio líquido e de receitas, têm a natureza de saldo credora. Uma observação, né? As contas redutoras, ou para as contas redutoras, esse raciocínio deve ser invertido. Então, nós podemos ter contas redutoras tanto no ativo, quanto no passivo, quanto no patrimônio líquido, né? E essas contas redutoras, elas devem ter o raciocínio inverso. Então, se nós temos uma conta redutora do ativo, ao invés dela aumentar com débito, ela aumenta com crédito e diminui com débito. E a natureza do saldo é credora. Mas as contas ditas, vamos dizer, normais, as contas comuns do ativo, têm natureza de saldo devedora. Dando continuidade à solução da questão, a natureza do saldo dos elementos das demonstrações contábeis é então a seguinte. Para as contas de ativo, a natureza do saldo é de modo geral, com exceção das contas redutoras. Contas redutoras são exceções. Então, não considerando as exceções, a natureza do saldo das contas do ativo é devedora, a natureza do saldo das contas de despesa é devedora, já a natureza do saldo das contas de receita é credora, para as contas de passivo, a natureza do saldo das contas é credora e do patrimônio líquido, a natureza do saldo das contas também é credora. Então, nós temos aí contas, né, elementos patrimoniais, elementos das demonstrações contábeis com natureza devedora, somente os itens 1 e 2, ativo e despesa. Então vamos à resposta para a nossa questão. Desses elementos, os que apresentam natureza devedora são, letra A, os itens 1 e 2 apenas, que são as contas de ativo e as contas de despesas.
Contas de passivo, contas de patrimônio líquido e contas de receita são de natureza credora. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para vocês. E se isso aconteceu, deixe o seu like, né, para fortalecer o nosso canal. E eu espero revê-los num próximo vídeo no nosso canal. Até lá!